Bom dia, pessoal. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a minha opinião. Não é nenhuma opinião, né? Eu quero divulgar aqui fatos, né? Que fizeram, né? E fazem com que a Itália hoje seja o país com mais casos de coronavírus e mais casos de morte também, né? Parece que ultrapassou a China, né, de onde veio esse vírus, né, que aqui eu vou chamar de NCV, tá, que é o novo coronavírus, tá, são as iniciais aí dessas palavrinhas. Então aqui, depois de pesquisar algumas coisas, né, eu fiz um resumo de 9 itens, né, que ajudaram, né, a Itália a ser um país onde essa pandemia está fazendo realmente um estrago muito grande, né, está tendo um impacto muito grande. E você vai ver aqui junto comigo que o nosso presidente, né, o Jair Messias Bolsonaro, ele tem razão, né, em muitas coisas que ele fala. Porque não se combate pandemia em detrimento, destruindo a economia. Porque o que vai acontecer se a economia não for também tratada da devida forma, né? Você vai ter uma pandemia, porque ela não vai parar, ela não vai cessar, né? O que está se tentando fazer é minimizar o contágio, e isso estará associado à fome, à miséria, que o nosso país já tem bastante, né? E isso vai crescer, porque vai haver demissão em massa, né? As pessoas já estão ficando sem dinheiro para comprar itens básicos e essenciais, né? E se a economia quebrar, né, se ficar pior do que já estava, porque graças aí ao PT, né, e aos esquerdopatas que estiveram 13 anos no poder e que roubaram e roubaram muito, coisa que está fazendo falta agora, inclusive, né, nós teríamos hoje uma outra realidade se esse passado fosse diferente, né? Então aqui eu quero colocar alguns itens que eu estou lendo aqui na minha tela. Uma delas é a seguinte: é a grande população de idosos. Isso estou falando na Itália, tá? A Itália é o país da Europa que mais tem idosos e é o segundo no mundo, só perde para o Japão, tá? Então esse é o primeiro item que ajudou a proliferar, a ter uma grande baixa, né, de seres humanos, né, de mortes, de óbitos na Europa, porque nós sabemos que os idosos, que são pessoas de 60 anos para cima, são pessoas mais vulneráveis, são pessoas que quando contraem esse vírus, né, essa doença, eles têm um sistema imunológico mais frágil para combater, né? E se tiver associada a outras doenças, né, fica pior ainda, que é um dos itens que a gente vai ver aqui também, que é o segundo item, né? Muitos idosos que pegaram o NCV, né, o novo coronavírus, têm outras doenças graves. No caso aqui de Niterói, a única morte que nós tivemos até agora, né, a pessoa que morreu era idoso, né, e tinha outros problemas graves de saúde, né? Então, eles não morreram única e exclusivamente de NCV, né? Esse senhor não morreu único e exclusivamente de NCV, assim como muitos idosos na Itália também não morreram único e exclusivamente de NCV. Inclusive, eu tenho aqui, eu recebi no Twitter uma informação importante que diz o seguinte: 96% dos mortos por coronavírus na Itália tem mais de 60 anos, né? O que corrobora aí o primeiro item e também o segundo, né, de certa forma. E aí voltando aqui para os itens, né? O terceiro item, que é o que o Bolsonaro está preocupado, o governo federal está preocupado, que é a falta de crescimento econômico, né, que impossibilitou investimentos em recursos para combate à epidemia, né? Então, olha só, se um país não tem recursos, não tem dinheiro, tem uma economia quebrada, né, como esse país vai obter recursos para combater uma pandemia ou qualquer outra doença, né? Então a gente vê aí
por exemplo, a África, né? Os países do continente africano que são países muito pobres, né? Se uma pandemia dessa chegar lá, como nós já vimos em outros casos de pandemia, quando chegam em países como a África, em países da África, essa pandemia se espalha com muita agressividade, mata um número expressivo de pessoas, né? E por quê? Porque os governos, né, de cada país não têm os recursos necessários para investir, os recursos econômicos, dinheiro, para investir em hospitais, para investir em isolamento, para investir em divulgação, né? Esse conforto que muitos de nós têm aqui no Brasil, de ter internet, de obter informações em segundos, isso não é uma realidade em países do continente africano, né? Então, a falta de crescimento econômico na Itália impossibilitou investimentos em recursos para combater a pandemia. Então, olha como é que esse item é importante, ele não pode ser deixado de lado em razão da pandemia propriamente dita. O quarto item, falta de articulação política. A Itália tem uma grande dificuldade de articulação política lá dentro, né? A saúde pública sucateada, coisa que no Brasil nós temos também, né? Há quantas décadas aí nós estamos com a nossa saúde sucateada e as pessoas morrem muito mais por outras doenças, né? Nós fomos aqui acometidos pelo H1N1, que matou muito mais pessoas e é muito mais letal do que o NCV, né? E realmente, se o NCV atingir um nível muito alto, o Brasil não tem condições de segurar isso com o seu sistema de saúde atual, né? Sétimo item, né? Teorias da conspiração, muitas invencionices, né? Muito pânico, muita histeria, muita fake news, que se espalhou com muita rapidez num país onde se descobriu o contágio muito tarde, né? Que é o oitavo item, né? Aqui, ó, identificação tardia da proliferação do novo coronavírus, né? O que nos leva a crer que quando a Itália tomou a ciência real do que estava acontecendo, a proliferação já era grande, já era significativa, né? Coisa que foi diferente no Brasil. O Brasil ficou de olho e, a princípio, o que a gente vê é que o primeiro caso já foi descoberto logo de cara, já foi feito o isolamento, né? A não ser que outros casos foram ocultados, a gente não sabe, a gente está conjecturando isso, mas a princípio, ao que parece, o Brasil controlou ou tem controlado aí essa proliferação desde o primeiro caso, né? Que foi realmente ali confirmado a presença do coronavírus numa pessoa. E o nono item, que é o clima favorável à proliferação, né? Estudos científicos já comprovaram que em baixas temperaturas o vírus se propaga com mais facilidade, né? Coisa que também aqui no Brasil é diferente, né? Porque, segundo os estudos científicos, acima de 25 graus o vírus tem dificuldades de permanecer, de sobreviver, né? Diferente de baixas temperaturas, né? Que na Itália, no momento em que a pandemia começou, parece que eles estavam lá num período de inverno ou um período de frio, né, em muitos lugares, onde o clima também se espalhou, onde o vírus também se espalhou, né, com muita facilidade. Então aqui são 9 itens, né, que mostram a realidade, o porquê da realidade da Itália hoje, né? E muitos desses itens aqui estão presentes também em outros países, e até pior, né? Então, quando a gente faz uma estatística, a gente não pode pegar somente o pior caso, né? Nós temos que fazer aí uma média, temos que analisar outros pontos, né, para poder fazer um diagnóstico mais preciso e assim traçar planos para que a gente possa atuar de maneira mais efetiva. Então aqui estão os itens, né, que a Itália teve e que ajudaram, infelizmente, a Itália ter essa pandemia proliferada, né? Então fica aqui, esses itens são baseados em estudos, tá? Não são itens
tirados de qualquer maneira ou coletados de qualquer maneira, são constatações que já foram feitas e que infelizmente tornam aí a realidade na Itália muito ruim, né? Então, isso é o que eu quero, eu estava querendo passar para vocês hoje, né? E tá passado aí e até o próximo vídeo, valeu?